Graça e paz, amados. Tudo bem? Como é que está a sua vida de oração? Vamos falar um pouco sobre oração? Eu confesso que eu preciso orar mais. Amados, na carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, verso 17, está escrito: orai sem cessar. Não podemos dar um intervalo na vida de oração. Orar é uma necessidade e nós precisamos estar em constante oração. Como está a sua vida de oração? O ano, ele tem 8.660 horas. E durante o ano, quantas horas você dedica à oração? É interessante, né? Amados, existem várias formas de oração. Existe a oração de concordância, que é muito praticada nos grupos de oração. É onde alguém levanta a voz falando com o Pai em o nome de Jesus e os demais vão concordando, dizendo amém, assim seja, ligamos aqui na terra. E para a oração de concordância, nos baseamos no Evangelho de São Mateus, no capítulo 18, versículo 19, versículo 20, que nos diz: ainda vos digo mais, isto é Jesus falando, se dois de vós na terra concordarem acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Pois onde se acham 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então, Jesus, ele falou que onde estiverem 2 ou mais pessoas reunidas no nome dele, ele está no meio. Ele diz que quando estamos pedindo ao Pai alguma coisa em nome dele, seremos respondidos. E essa oração de concordância é onde há 2 ou mais pessoas, repito, onde uma ora e as outras vão concordando, dizendo amém, assim seja. Geralmente acontece nos nossos grupos de oração, quando estamos reunidos com os irmãos para orarmos por um propósito. Uma outra forma de oração é a oração congregacional. É quando geralmente estamos no templo e ali no templo é levantado um propósito de oração e todos se ajoelham ou todos se levantam para poder orar por um propósito e todos estão ali orando. A Bíblia nos fala em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1, no dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Então todos estavam no templo, estavam congregados e todos estavam orando. Esta é a oração congregacional. E existe também o clamor, que geralmente é quando há um propósito específico e todos vão levantar a voz para pedir socorro a Deus. O Salmo 107 vai nos dizer que Israel estava passando por um período de tribulação, eles estavam afastados de Deus, mas não suportando mais o sofrimento, eles resolveram pedir socorro. E no Salmo 107, versículo 13, vai dizer que então clamaram ao Senhor na sua tribulação, e o Senhor os livrou das suas angústias. O povo estava aflito e resolveram clamar para pedir socorro a Deus. E há também aquela oração que é a oração de adoração. Na adoração,
é onde reconhecemos que sem o Senhor nós não somos nada, reconhecemos que Ele é o Senhor, que Ele é maior, que Ele é quem pode resolver, que nós precisamos dEle, que nós necessitamos dEle. No Evangelho de São Mateus, capítulo 8, a partir do versículo 1 diz que quando Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiam. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Jesus, pois, estendendo a mão, tocou, dizendo: Eu quero, fique limpo. No mesmo instante, ele ficou curado. Perceba que aquele homem leproso, ele entendeu que Jesus tinha o poder para resolver o seu problema. Mas ele se humilhou, ele se prostrou, ele adorou ao Senhor pedindo socorro. E o Senhor o curou. E há também, amados, a oração que chamamos de batalha espiritual. Há uma linha teológica que vai dizer que não existe batalha espiritual, porque o Senhor já venceu. Mas outros acreditam sim que enfrentamos batalhas espirituais, e eu não vou entrar nessa questão, não vou dizer quem está certo nem quem está errado, mas em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, a partir do versículo 6, vai nos dizer que aconteceu que quando íamos ao lugar de oração, Paulo falando, nos veio ao encontro uma jovem que tinha um espírito adivinhador e que, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Ela, seguindo a Paulo e aos discípulos, clamavam dizendo: São servos do Deus Altíssimo estes homens que vos anunciam o caminho da salvação. E fazia isto por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: Eu te ordeno, em nome de Jesus Cristo, que saias dela. E na mesma hora o Espírito saiu. Amados, era um espírito de adivinhação que possuía aquela jovem. E sempre que Paulo e os demais irmãos passavam por ali, aquele espírito usava aquela jovem para estar perturbando aos discípulos. E o apóstolo Paulo, então, incomodado com aquilo, ele não falou para a mulher, porque a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue. Então Paulo falou diretamente ao espírito que usava aquela mulher. E ele disse: Espírito, em o nome de Jesus Cristo, eu te ordeno, saia dela. E ele saiu. Então houve ali sim uma batalha, e o servo de Deus prevaleceu porque ele ordenou em nome de Jesus. E o nome de Jesus é o nome que está acima de todo nome. E nós sabemos que toda oração ao Pai tem que ser feita em o nome do Senhor Jesus. No próximo vídeo, nós iremos ver algumas posições na oração. Aguarde o próximo vídeo e nos acompanhe aqui, em nome do Senhor.